Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das cenas mais íntimas e, ao mesmo tempo, mais tensas do Evangelho de João. Uma cena muito, muito forte, né? Muito. Estamos no capítulo 13, versículos de 12 a 20. Jesus acabou de fazer algo assim chocante. Lavou os pés dos seus discípulos. E o nosso papo hoje é para desvendar as camadas de significado por trás desse gesto e das palavras que vieram logo depois. Exatamente. E para sentir o impacto do que aconteceu, a gente precisa se transportar para aquele ambiente, sabe? Sim, entender o contexto da época é fundamental. Isso. O comentário histórico-cultural nos lembra que lavar os pés, claro, era um ato de hospitalidade, mas era uma tarefa do servo de menor status na casa. O último da fila, literalmente. Literalmente. Frequentemente um escravo não judeu. Os discípulos serviam Jesus, mas lavar os pés do mestre, isso era uma barreira que simplesmente não se cruzava. Então, quando Jesus, o Mestre e Senhor, se ajoelha com uma bacia. Ele não está só sendo humilde, ele está, explodindo as noções de poder e de status daquela cultura. É uma imagem poderosa. E essa inversão total de papéis é o palco para o ensinamento que vem a seguir, né? Sim, Depois do ato, ele olha para eles e faz aquela pergunta que ecoa até hoje. Vocês entendem o que eu fiz? é a pergunta-chave. Ele não quer que eles vejam apenas um ato, mas que compreendam no princípio por trás. E aí ele explica nos versículos 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Exato, porque eu vos dei o exemplo. Os comentários são unânimes. É uma redefinição radical do que significa ser um líder. E isso toca num ponto que o comentarista Warren Wiersbe destaca que eu acho fascinante. Ele diz que a verdadeira felicidade, a bem-aventurança, ela não vem de ser servido. Mas de servir. Exato. É virar a nossa busca instintiva pela felicidade de cabeça para baixo. Totalmente. É um princípio do reino de Deus, uma nova lógica de vida. E a Bíblia MacArthur ainda adiciona outra camada, a da purificação espiritual. Assim, a ideia de que a salvação é o banho completo, mas no dia a dia a gente suja os pés. Isso. E esse lavar os pés uns dos outros, seria essa ajuda mútua, o perdão, a restauração para manter a comunhão? Isso levanta uma questão prática que muitos debatem. Esse mandamento, ele deve ser entendido como um ritual literal, uma cerimônia, ou é algo mais profundo? Então, essa é uma ótima pergunta. E a maioria dos comentários, como os de D.A. Carson e Matthew Henry, eles convergem na ideia de que o foco não é um novo sacramento. Não é sobre a água e a bacia, então. Não. É sobre o espírito por trás da ação. É cultivar uma disposição para o serviço humilde. O Matthew Henry diz que é um chamado para lavar as manchas das falhas uns dos outros. Nossa, que imagem bonita. É, ajudar o irmão na fraqueza, sabe? Colocar as necessidades dele acima do nosso orgulho. E o versículo 17 amarra tudo isso de forma muito direta. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Exato. O Hernandes Dias Lopes é bem enfático nisso. Ele diz que a felicidade não é um acidente, mas o resultado da obediência e do serviço. A bênção está na ação. E é exatamente nesse ponto, depois de falar sobre a bênção do serviço, que o tom da conversa muda. Muda de forma abrupta. Muito. No versículo 18, Jesus diz: Não falo a respeito de todos vós. Antes, para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. É um choque, né? É. Ele estava falando de comunhão, de amor, e de repente, pá, a traição. Um choque total. Mas espera um pouco. Isso é algo que sempre me intrigou. Se ele sabia que Judas o trairia, por que lavar os pés dele? Sim. Por que incluir o traidor nesse momento tão íntimo, nesse ensinamento sobre amor? Parece doloroso demais de imaginar. Essa é a pergunta central, não é? E a cena se torna ainda mais poderosa por causa disso. Lavar os pés de Judas é talvez o exemplo máximo do amor que ele estava ensinando. Ele serve ao seu próprio traidor. Nossa. Mas, ao anunciar a traição, ele tem um propósito muito específico.
E não é expor Judas ali, naquele momento. O propósito está no versículo 19. Ele diz: digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiam que eu sou. Então, a revelação não era para Judas, mas para os outros 11. Exatamente. Pensa só no que eles sentiriam horas depois. A reação natural seria: o plano falhou, fomos enganados, ele foi pego de surpresa. Claro, a fé deles seria abalada. Com certeza. Ao prever o ato, Jesus está construindo um alicerce para a fé deles. Ele está mostrando que nem o ato mais sombrio da história estava fora do seu conhecimento. Então, quando o pior acontecesse, eles se lembrariam: ele nos disse, ele sabia. Isso não provaria o fracasso dele, mas a divindade dele, que ele é o eu sou. Entendi. E a imagem que ele usa, do Salmo 41, é muito forte. Levantou contra mim seu calcanhar. Isso soa brutal. É brutal. O comentário de Hendrickson explica que a expressão denota uma traição violenta, desprezível. É como o coice de um animal no próprio dono. Nossa. Intensifica a dor, porque compartilhar uma refeição era um pacto de lealdade, de amizade. Então foi a quebra da confiança mais profunda. A mais profunda. Foi a traição da amizade. Ok, então o clima na sala deve ter ficado pesadíssimo. Ele lava os pés de todos, ensina sobre serviço e aí joga essa bomba de que um deles é um traidor. E logo em seguida, no versículo 20, ele muda de assunto. Ele fala sobre autoridade, sobre ser enviado. Onde está a conexão? Parece uma mudança brusca, né? Mas é um movimento pastoral perfeito da parte de Jesus. Como assim? Pensa no estado emocional deles. Confusos, desconfiados, a moral do grupo lá embaixo. A notícia da traição poderia paralisá-los. Sim, fazê-los duvidar de tudo. E é nesse exato momento de vulnerabilidade que Jesus os reafirma. Ele diz: em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então não é uma mudança de assunto, é uma forma de reerguer a confiança deles na missão. Exatamente. É um comissionamento poderoso. A Bíblia arqueológica destaca que a palavra para enviado aqui tem a mesma raiz de apóstolo. Entendi. Ele está dizendo: olha, apesar dessa traição, a missão de vocês não foi cancelada. Pelo contrário, ela tem uma autoridade imensa. Ele estabelece essa cadeia de representação divina. Eles o representam e ele representa o Pai. Isso dá um peso e uma segurança enormes para eles, imagino. Uma segurança fundamental para o que estava por vir. Juntando as peças de todos esses comentários, o que fica claro para mim é que a grandeza, na lógica do reino de Deus, é totalmente invertida. Completamente. Não se mede por quantas pessoas te servem, mas por quantas pessoas você está disposto a servir. Perfeito. A aplicação prática disso, como Wirbey e Lopes sugerem, é que a alegria e o propósito genuínos são encontrados nessa inversão. E isso vale para qualquer área da vida, né? Liderança, família. Qualquer área. Com a liderança servidora não é sinal de fraqueza, mas de uma força e segurança que vem de outro lugar. E a presença da traição, bem no meio desse ensinamento, é uma lição poderosa sobre a soberania de Deus. Nos lembra que mesmo as maiores dores, as maiores decepções, não pegam Deus de surpresa. A fé dele seria fortalecida justamente por isso. E, por fim, o comissionamento no versículo 20 conecta tudo: a humildade do serviço, simbolizada pela toalha, e a autoridade da missão. Não são contraditórias. Não são. São as duas faces na mesma moeda. A verdadeira autoridade espiritual vem de um coração de servo. Resumindo, então, a nossa análise de João 13, versículos 12 a 20, vimos como Jesus apresenta esse modelo radical de liderança. Uma liderança que não se baseia no poder sobre os outros, mas no poder para servir os outros. E ele não apenas discursou sobre isso, né? Ele se ajoelhou e demonstrou. Ao mesmo tempo, ele os preparou para a dura realidade da traição, assegurando que nem mesmo os atos mais sombrios estão fora do plano soberano de Deus. Um fato que, no futuro, serviria para fortalecer
e não destruir a fé deles. E, por fim, ele os comissiona como seus embaixadores, conectando a missão deles diretamente à sua e à do Pai. A mensagem que ecoa em todos os comentários é que o entendimento precisa nos levar à ação. Como o próprio Jesus disse, bem-aventurados sois se as praticardes. E para refletir, fica uma questão que emerge de tudo que conversamos. Os comentários destacam que este exemplo profundo de serviço foi dado por Jesus momentos antes de ele enfrentar a traição vinda de seu círculo mais íntimo. Como a prática intencional do serviço, mesmo a quem talvez não mereça, pode nos fortalecer para lidar com as inevitáveis decepções e dores que encontramos nos nossos próprios relacionamentos.